Muito boa tarde, na alegria e na paz do Senhor. Nós estamos aqui com o programa Em Frente, na IPI de Rolândia. E você, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta programação especial para falar algo ao teu coração. E hoje nós vamos iniciar já falando a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Antes só te peço que você faça uma coisa, que é o quê? Que você compartilhe essa transmissão, que você compartilhe este programa. Nós estamos aqui na TV Cultura ao vivo, mas também nas redes sociais, então você pode compartilhar com um amigo. E eu já vou, desde já, iniciar aqui com uma palavra, colocando diante de Deus, para que você seja muito abençoado. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, e é um texto que com certeza você vai conhecer. Eu vou dizer aqui para você o texto do versículo 6 em diante, tá bom? Então é Mateus capítulo 6, versículo 6. Ouça o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ao orar, entre no seu quarto, e com a porta fechada, ore ao seu pai que está em secreto. O seu pai vê em secreto e lhe dará recompensa. Orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Só até aqui, e eu já quero começar a falar da Bíblia, da palavra de Deus, com você nessa tarde. Querido, você com certeza, na história da tua vida, já ouviu a tão famosa oração do Pai Nosso. Um dia Jesus, com os seus discípulos, foi perguntado: como que a gente ora, Em algum momento eles fizeram essa pergunta e Jesus então começou a ensinar a oração. E disse para ele: olha, vocês vão orar assim. E começou a dizer as palavras. Não que necessariamente deveria ser uma repetição. Inclusive ele diz isso: não façam isso com uma vã repetição. Algo que não saia do seu coração. Mas vocês vão orar com este modelo. A oração do Pai Nosso não é uma oração meramente para ser repetida, embora você repetir a Bíblia não é um problema, a gente também faz isso muitas vezes, mas desde que isso realmente saia, seja produzido pelo teu coração. E o Senhor Jesus então disse para os seus discípulos: vocês vão orar assim. E começou dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Querido, nessa primeira expressão, que a oração é mais longa, você sabe disso, mas nessa primeira expressão, Pai Nosso, Pai Nosso. Eu sou professor de língua portuguesa e talvez por causa disso eu acabo me envolvendo com essa coisa gramatical, e é inevitável para mim ter que dizer que a palavra nosso é um pronome possessivo, e é um pronome possessivo que está no plural. Você já reparou que ele não diz pai meu ou meu pai, Porque a gente nem começaria assim, a gente diria, meu pai, Pai, meu pai que está no céu. Mas Jesus ensinou assim: olha, quando você for orar, você começa dizendo Pai Nosso, usando o plural. É interessante, você já reparou? Ele poderia ter usado no singular, Pai meu, meu pai, algo para mim, algo de mim, ou usando o eu. Não, ele não faz isso. Você percebe? Ele ensina a oração que ela deveria ser feita no plural. Então, querido, Pai Nosso, sabe o que isso me faz lembrar? Que quando eu estou orando, eu não estou sozinho. Quando eu estou orando, eu não estou sozinho. Jesus diz: entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, que ele vai te ouvir. Mas uma coisa você tem que saber: você não está sozinho. Primeiro, porque você está com o Pai, com quem você está falando. Segundo, que você está acompanhado de anjos. Diz a Bíblia lá em Salmo 37 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem para livrar e guardar. E em terceiro lugar, quando você entrar na oração,
não entre na oração de maneira egoísta. É isso que Jesus quis ensinar quando ele começou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não entre na oração sozinho, ou seja, quando você for entrar em oração, saiba que existem muitos irmãos ao redor do mundo na presença dele. E por isso que eu digo Pai Nosso, porque eu estou aqui em Rolândia, Paraná, você está ouvindo aí, talvez você esteja em São Paulo, né? Eu já vi que pelo menos a minha mãe está aqui e está em Ourinhos. Eu estou vendo aqui o meu amigo Carlos, que está lá nos Estados Unidos. Eu estou vendo, né, irmãos de outras localidades e amigos, né, do Brasil inteiro e de outras regiões aqui também, ouvindo esta programação. E saibam, há agora alguém orando, há agora alguém intercedendo na presença de Deus. Por isso eu não estou sozinho, há muita gente na presença do Pai. Por isso eu entro dizendo Pai Nosso. Eu digo no plural, é inclusivo. Eu coloco os meus irmãos comigo, juntos, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Aí, além disso, querido, sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus disse assim para que você saiba, há mais gente com você, há mais gente na presença de Deus. Por isso que eu entro dizendo Pai Nosso. A segunda coisa que eu já te falei agora há pouco é que a oração, ela não pode ser egoísta. Ou seja, eu não vou entrar na presença de Deus para ficar falando de mim. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu começo a entrar numa coisa egoísta. Eu preciso de uma companhia, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde, eu preciso, eu. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, ele está querendo dizer, tira o eu, tira o ego, tira só você da situação, sabe, se você não tem esse costume, começa a ter. Pega um caderno de oração. Hoje tem celular, né? Tem tablet, não precisa ter aquele caderno de escrever. Você pode pegar no seu celular, no bloco de notas e sabe, olha ao teu redor. Olha a necessidade que estão passando. Você está bem de saúde? Graças a Deus. Mas de repente você conhece alguém que não está. Eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. As pessoas têm me visto mais magro, sabe, perguntado, Pastor Silas adoeceu? Não, eu estou muito bem de saúde, tá bom? Muito obrigado aí pela preocupação. Mas se você quiser, quando você entrar para orar e falar Pai Nosso, me coloca lá. Fala, Deus abençoe o Pastor Silas. Eu peço para você isso. Querido, vamos aprender a deixar de ser egoísta até na oração. E começar a colocar outros junto com a gente. Pai Nosso, eu quero colocar hoje nas tuas mãos os meus amigos que estão passando necessidades além daquelas que eu estou. Senhor, eu quero pedir hoje por aqueles que estão enfermos, porque graças a Deus eu não estou, mas eu sei que tem gente que está no hospital, está sofrendo, gente se recuperando de cirurgias, de situações, a pandemia que está acometendo o mundo, querido. Para de entrar sozinho na oração. Começa a ser um intercessor. Faz uma lista de gente que você saiba. Meu Deus, gente está precisando de questão financeira. Encaminha para Deus essa oração falando, Deus, em nome de Jesus, supre a necessidade. De repente você gostaria de ajudar até financeiramente e você não pode. Não tem problema. Mas você pode entrar na presença daquele que diz a Bíblia, é o dono do ouro e da prata, Deus, o nosso Pai. Pede para Deus, Senhor, abre as janelas do céu sobre a casa daquela pessoa que está precisando. Começa, querido, querida, não entra na oração sozinho. O Senhor Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. É verdade. Mas fala com o Pai Nosso, no plural. Por quê? Porque você vai levar gente com você lá. Não quer dizer que você vai levar as pessoas fisicamente, presencialmente. Mas você vai levar uma lista para que você interceda, para que você peça, para que Deus abençoe, cuide, guarde. Pessoas que estão hoje em situações de risco, de várias maneiras. Leva outros nomes, outros motivos.
que não sejam só os seus. Sabe, Deus não atende egoísta. Deus não atende egoístas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele que toda vez que vai orar, olha, imagina alguém que só te procure para pedir coisas. Você gosta? Só para falar de você, você gosta? Você, não. Querido, da mesma maneira Deus, tem uma história na Bíblia, o Jó. É um caso bem conhecido teu. Jó é conhecido inclusive como o homem mais paciente, né? Tiago falou, tenham a paciência de Jó. O apóstolo Tiago disse. Por quê? Porque Jó sofreu muito, bastante. E ele esperou com paciência no Senhor. E Deus o abençoou. Mas 3 amigos de Jó, enquanto ele estava na sua provação, apareceram na sua vida. 3 amigos apareceram lá para visitá-lo. Aí você vai falar, olha que coisa boa, não é? 3 amigos, que legal. O homem doente, o homem perdeu toda a finança, perdeu os filhos, em luto. Diz a Bíblia que ele pegava caco de telha e se coçava de tantas enfermidades que chegaram até a sua vida, querido. Só que aí 3 amigos foram visitá-lo. Aí você vai dizer, que legal. 3 pessoas se lembraram do Jó para cuidar dele. Querido, não foi assim. Estes homens não foram lá na casa de Jó para ajudá-lo. Foram para criticá-lo, foram para acusá-lo, foram para condená-lo, foram para culpá-lo, foram para colocar na cabeça dele, na mente dele, sabe assim, para dizer, você está passando por isso, por isso, por isso, por isso, você está passando por isso, e colocar dúvida, e colocar angústia. Tem uma coisa, lá no capítulo 38 de Jó, Deus aparece, a voz de Deus surge. Então o capítulo 1, ele começa a sua provação, vai até o capítulo 3. A partir do capítulo 3, os seus amigos entram e vão até o capítulo 37 tendo uma conversa, um diálogo. Né? Eram 3, na verdade, um bate-papo. Até que no capítulo 38, Deus, é como se Deus aparecesse e falasse assim, Deus, chega, não aguento mais ouvir isso aí. Vocês parecem que não me conhecem. Deus chamou Jó e disse, Jó, para de dar ouvido para esses 3 aí e ouve o que eu vou te dizer agora. E Deus então esclarece algumas coisas para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu estava criando o mundo? Onde você estava quando as estrelas da alva apareciam para cantar e louvar o meu nome? E vai dizendo para ele algumas coisas. Jó, coloca o teu coração em mim e descansa. Porque eu continuo sendo o mesmo, aquele que criou todas as coisas e que pela palavra tem poder para mudar situações, eu continuo tendo o mesmo poder, Jó. Eu vou abrir aqui a minha boca, disse Deus, eu vou pronunciar a teu respeito algo, porque os planos que eu tenho para você, eles não vão ser frustrados, eles não vão ser mudados. Planos de paz, planos de bem, mas e esse momento ruim que eu estou vivendo, meu Deus? Não importa o agora. Se você esperar com paciência no Senhor, Jó, as coisas vão ser mudadas e transformadas. Jó parou tudo. Capítulo 32, ele pega e fala assim, Deus, eu bem sei que o Senhor tudo pode, ele reconhece, e que nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Eu falei daquilo que o meu coração estava cheio, e de coisas que irracionalmente, de coisas que eu não conseguia pensar, mas agora eu entendo. Antes eu ouvia a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar, ou seja, na verdade eu não conhecia, porque aquele que só conhece alguém de ouvir falar, na verdade não conhece. Aí ele fala, Deus, agora eu te conheço, porque os meus olhos, eles te veem, os meus olhos estão vendo a tua pessoa, e por causa disso, eu entro na tua presença. E agora na presença de Deus, sabe qual foi a primeira coisa que Jó fez? Ao invés de pedir, Deus me livra do mal, Deus me ajuda, imagina, o que você faria? Ele estava na presença de Deus, sabe o que ele fez? Ele pegou e começou a orar, interceder pelos amigos. Lembra aqueles 3? Os amigos que foram até lá para ajudar, para visitar e na verdade só colocaram mais dor, culpa e problema no coração de Jó.
Jó parou de falar de si para Deus, reconheceu quem Deus era e começou a interceder pelos seus amigos. Deixou os seus problemas de lado e começou a interceder, a clamar e pedir que Deus abençoasse aqueles seus 3 amigos. E sabe o que diz a Bíblia, querido? Que naquela hora, enquanto Jó orava pelos amigos, enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, aqueles que tinham ido à casa dele, Deus começou a mudar a sorte de Jó. Deus começou a abençoar a Jó. Entendeu como é que foi? Entendeu o mistério? Como a gente diz aqui, pegou a visão, querido. Quando Jó deixou de olhar para si, para suas feridas, para suas dores, para suas perdas, para suas lutas, e começou a reconhecer quem Deus era, e a interceder, entrou no quarto da oração, e sabe o que ele fez? Começou a buscar a Deus, não agora com egoísmo. Deus tira essa dor, Deus me abençoa, Deus me supre, Deus me traz, Deus me faz. Começou a olhar para os amigos, Deus abençoa cada um deles. Deus começou a interceder. Aí Deus começou a mudar a sorte de Jó, e diz a Bíblia que Deus deu a ele tudo em porção dobrada. Porção dobrada. Diz que ele teve filhas que naquela região e naquele momento que se vivia, não havia mulheres mais lindas do que as filhas de Jó. Querido, querida, eu estou te convidando hoje a entrar na presença de Deus. 3 coisas para você saber aqui. Tira o egoísmo, tira tanto eu. Mas pastor, eu não posso orar por mim? Ore por você. Mas, primeiro, reconheça quem é Deus. Exalte a Deus. Reconheça o poder de Deus. Reconheça que aquilo que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você tem para você. Segunda coisa, tira o egoísmo. Para de entrar na presença de Deus só para ser um mendigo espiritual. Me dá, eu, para mim, para minha casa. Começa a ser um intercessor. Começa a pegar e faz aquilo que Jesus ensinou. Pai Nosso. E começa a interceder. Faz uma lista de gente necessitada. Naquilo que você puder ajudar, ajude. Naquilo que você não puder ajudar, entrega essas pessoas a Deus. E Deus vai entrar na tua vida quando você começar a esquecer dos seus próprios problemas e se lembrar que tem gente agora sofrendo e chorando por coisas muito mais dolorosas do que a tua. Coloca diante de Deus os necessitados, os angustiados, até mesmo aqueles amigos difíceis e chatos. Os 3 amigos não foram incomodá-lo, e ainda assim ele intercedeu por eles, e o que Deus fez? Deus o abençoou. A sorte, a história de Jó, mudou, porque ele deixou de ser egoísta, e passou a ser alguém que levava junto com ele na sua oração, outras pessoas. Pega agora uma lista, faça, e vai para a presença de Deus, e começa a interceder, começa a clamar, começa a buscar. A Bíblia diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho. Qual foi o penoso trabalho de Jesus? Fazer por si? Pelos outros. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, o que ele falou? Ele pediu alguma coisa para Deus? Não, ele falou: Pai, perdoa-lhes. Ele intercedeu pelos outros e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus podia ter pedido: Deus, tira essa dor. Jesus, ó Pai, eu não estou aguentando. Ah, meu Deus, está difícil. Não, ele começou a interceder. Aprendamos com Jesus, querido. E diz que uma pessoa levaria dias para morrer na cruz. Jesus levou 3 horas. Você vai falar: isso tem alguma coisa boa? Claro que tem. Ele sofreu muito menos. E 3 dias depois, inclusive, ele ressuscitou. E aí, querido, ele foi glorificado. Por quê? Porque não era egoísta. Entrava na presença do Pai, não por si, mas pelos outros. E Deus o abençoou. E a Bíblia diz que o abençoou em Filipenses 2. Tanto, que hoje
Ao nome de Jesus é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E diz a Bíblia que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi glorificado, ele foi exaltado, porque não entrava na presença de Deus de maneira egoísta. Entrava na presença de Deus para interceder. E a sua intercessão foi atendida. Eu estou aqui, eu sou fruto dessa intercessão. Você está aí, você é fruto da intercessão de Jesus Cristo. Deus ama você, querido, mas Deus ama também aqueles que estão ao teu redor, até aqueles que te fazem mal. Jó não orou por aqueles que lhe fizeram bem. Jesus não orou por aqueles que lhe fizeram bem. Jesus orou inclusive. Jó orou por aqueles que lhe fizeram mal. Aprenda a orar, querido. Aprenda a receber de Deus. E como é que é isso, pastor? Faça a oração em que você interceda e que você inclua pessoas que diante de Deus vai fazer com que Deus entenda essa pessoa que está orando. Ela não é egoísta. Eu vou abençoá-la. Eu vou derramar sobre a vida dela algo especial. Um outro caso parecido é o caso de Salomão. Deus apareceu para Salomão em sonho e falou: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão falou: sabe o que? Deus me dá sabedoria para eu conduzir o meu povo. Não pediu para si. Me dá sabedoria para abençoar o meu povo. Ou seja, faz por mim algo que eu possa levar para as pessoas. E sabe que Deus falou? Salomão, gostei. Porque você não pediu para você riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu para você nada, mas você pediu algo que vai levar coisas para outros que precisam de você. Eu vou te abençoar com isso que você pediu e com todo mais que você nem chegou a pedir. E Salomão, diz a Bíblia que na terra ninguém se vestiu como Salomão. Nem os lírios do campo. Aliás, Salomão na sua glória não se vestiu como a flor, porque Deus cuida da gente, como Ele cuidaria de cada coisa dessa terra. E Deus cuidou de Salomão e lhe deu um nome grande. Vinha gente de muitos lugares para conhecer a sua fama e a sua sabedoria, porque ele aprendeu uma coisa: a interceder, a orar e buscar mais pelos outros do que por si próprio. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Enquanto eu estiver orando, vai aparecer aqui embaixo as nossas redes sociais e você pode acompanhar se você quiser, tá bom? E aí você fica sabendo as nossas transmissões e informações. Mas agora eu quero interceder por você. Eu quero clamar ao Pai Nosso, que te abençoe, que te guarde, que te proteja, que te conduza, que te encaminhe, que te direcione, que te posicione, que te prospere, que te cure, que te liberte, que te restaure, que te dê graça, que te dê amor. O que mais que você precisa? Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E querido, a Bíblia diz: antes que chegue a minha boca, Deus vai suprir as necessidades. Então eu não vou orar pelas minhas, eu vou orar pelas tuas, porque eu creio que se eu fizer isso hoje, a mim Deus vai abençoar mesmo que eu nem ore, porque Ele me garantiu que todas as minhas necessidades seriam supridas por Ele, em glória, por Cristo Jesus. Começa a ser um intercessor, começa a entrar na oração dizendo: Pai Nosso, e começa a orar, mais pelos outros do que por você, e eu te garanto, Deus vai entrar na tua vida e como fez com Jó, vai colocar em dobro, em nome de Jesus. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, nós nos colocamos na tua presença, porque eu não estou sozinho. Há mesmo aqui, ó Deus, um grande número de pessoas envolvidas nesta transmissão. E eu quero clamar junto. Eu quero pedir, ó Pai, por nós. Eu quero colocar, ó Deus querido, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga que agora estão recebendo esta oração. E eu te peço, entra nesta casa, traz, ó Deus, cura, traz restauração, traz libertação, traz saúde, traz paz. Ó Deus, aonde houver agora alguém desesperado, com o coração abatido, meu Deus, Senhor, entra agora, traz alegria, traz paz, meu Deus, eu intercedo, eu clamo por tantos que estão em depressão, angústia, solidão, síndrome do pânico.
Senhor, crises de ansiedade, insônia, mal-estar na mente, no coração. Deus, em nome de Jesus, aqueles que têm sido oprimidos pelo diabo, por este mundo, pelas más notícias, traz refrigério para a alma, traz alegria e paz. Espírito de Deus, desce na terra, e como tu fizeste a Jó, faça também a este que me ouve, em nome de Jesus. Oh meu Deus, restaura, traz porção dobrada, faz aquilo que ninguém mais pode fazer aqui na terra, que o meu irmão, a minha irmã vivam mesmo um milagre inédito, algo que nunca se viu, nunca se ouviu e nem chegou no coração do homem. Seja isto que receba aquele que te ama neste dia. Em nome de Jesus, abre a janela dos céus e começa a mandar da tua bênção. Pai, cura o mundo, cura aqui Rolândia, o Paraná, cura, Senhor Deus, o Brasil, cura a Europa, a Ásia, o Oriente, a África, a Oceania. Meu Deus, vem nesse planeta, traz cura. Eu intercedo por aqueles que no mundo hoje choram por conta da pandemia. Acaba com o coronavírus, acaba com a Covid-19, traz a vacina, o remédio, tu és o nosso remédio. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que começamos a ter boas notícias, faz cair por terra esses números, oh Pai, de infecção, de morte, de hospitalização, em nome de Jesus Cristo. Eu intercedo, eu clamo, faz assim, meu Deus. Eu coloco nosso Senhor, nosso Pai Celestial, estas pessoas nas tuas mãos, libera disso. Eu clamamos, implorando, em nome de Jesus, amém. Olha, o Senhor, eu vou dizer diferente hoje, é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer que eu responda ou você vai responder comigo? Ninguém na face dessa terra. Eu te amo em Jesus, até amanhã.